Bom dia, colegas. Bom dia, pessoal. Bom dia do terceiro aí de edificações. Bom dia, professor Weber. Bem-vindo aqui. Então, como eu disse para os senhores aqui mais cedo, o professor Weber vai nos acompanhar nas aulas agora aqui. Professor Weber, gentileza, presente para os alunos aí, por favor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Weber. Eu Weber, sou né? aluno do oitavo período do curso de História da UENG, Unidade de Campanha. Eu sou estagiário agora do professor Hércules. Eu vou acompanhar o trabalho dele e a minha função não é avaliar vocês, e sim aprender com vocês. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade. E boa aula a todos e todas. Vamos lá, meter o pau agora aqui. Pois, pessoal, para começar aí, gente, mas tem só 15 alunos na sala só. Tá louco? Nem meia da turma. Credo, pô, desanimado. Tá louco. Vamos lá, vamos trabalhar, professor. A vida continua. A vida, como diria o filósofo, né? Diria, o show tem que continuar. Ô, turma, vamos lembrar, meninos, vocês estão lembrados da última aula nossa? Alguém lembra qual, lógico, não tá a prova? Alguém lembra que assunto que era a aula passada? Alguém tá lembrado aí? Quem lembra qual foi o assunto da última aula aí? Pré-prova? Quem lembra aí? Qual foi o assunto da aula pré-prova aí? Esticão da massa aí, Bruninha. Quem lembra aí? Rafa. Quem lembra? O governo de quem foi mesmo? Ah, Giovana Biana Estrela. É o que, Estrela? O governo de quem? O governo do meu amigo Médici. E o governo do Médici, eu chamei de um nome muito legal. Alguém lembra que eu chamei o governo do Médici? Alguém lembra aí qual que eu chamei o governo dele? Ou o período do governo do Médici? Alguém lembra aí qual que foi? Ninguém lembra? Ninguém. Vou ajudar então. Foi um período o quê? De extrema repressão. Alguém lembra o nome do governo aí? Ninguém lembra? Eu vou chamar linha dura na Paula. Linha dura é a linha do médico, concordo com você. Mas o governo dele, eu vou chamar o governo dele basicamente de anos de chumbo. Lembrar disso? Ou seja, por que anos de chumbo? Qualquer questionamento você levava chumbo. Bem para essa nossa. Essa pegada para essa nossa aí. E aí, moçada, só que tem um negócio. Alguém lembra o que sustentava a popularidade do governo Médici? Por que era popular, o governo era popular? Por qual motivo que ele era governo popular? Alguém lembra aí? Por qual motivo da popularidade do meu amigo Médici? Ninguém lembra aí? Pela economia? Ah, dona Ana Paula, eu vou ter o quê aí? Um grande crescimento no fator econômico, que eu chamava aí de milagre econômico. Lembrar disso? Só que eu vou ter um pau no governo econômico. Qual que vai ser o pau que vai ser esse? Que eu ponho no quadro daqui a pouco, vai ser a crise do petróleo. Então, o governo que crescia de forma exponencial, esse governo começa a perder força, começa a perder estabilidade, começa a perder credibilidade. Viu como eu perdi até a força da voz? Eu tinha um governo que é forte, crescimento, desenvolvimento. Esse governo que ele perde força. E aí, moça, da aula de hoje, meus amigos, meus amigos e minhas amigas aqui, a aula de hoje é um assunto que eu gosto muito, que é um governo que eu vou chamar aqui. Primeira coisa, vamos ver aqui o governo. Pergunta, Marieta, você está aí, né? Marieta, tem aula depois das 9h50 ou não? Tem aula 9h50? Responde para mim, porque eu vou começar um pouco mais tarde, hoje só vou esticar um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende de vocês aqui. Tem aula não, né? Tem de quem? Tem aula do mapa 9h50? Pô, você arrebentou, então vamos lá, tacar o pau aqui, professor. Traz a minha aula, vou ter que meter o pau aqui. Então, o que acontece, meninos? Ó, eu vou chamar aqui de fazer no Brasil uma abertura política. Eu vou até 9h52, então. Abertura política, né, moçada? Que vai ser de 1974 a 1985. Então, turma, eu vou ter o que aqui? Primeira coisa, eu já posso achar estranho. Porque, ó, se alguém ficou atento aqui, mas não tem problema não, sempre atrasa. Beleza, Roberto? Então, ó, obrigado, Roberto. Então, meninos, qual a ideia, então, Roberto? Ó, eu vou ter abertura política. Vamos com calma, então, aqui. Primeira coisa, entendeu o seguinte, professor? Eu já estou com um golpe militar em curso há 10 anos. 74. E aí a abertura ela vai ocorrer apenas em 85. Ou seja, já de cara eu tenho que entender o seguinte. Eu tenho que entender, a pergunta é, por que a população brasileira começa a clamar por abertura política?
Por quê? Me ajuda a pensar aí. Por que o Brasil começa a clamar por abertura política? O que aconteceu? O que foi que acabou o amor, que acabou o encanto? O que foi? Pensa comigo, o que acabou o encanto? Bom dia, Jean, bom dia, Yara. O que acabou o encanto? Ninguém sabe, hein? Eu já falei para vocês isso aí em sala de aula várias vezes. Não importa se o governo é do PT, do PSL, do PSDB, do PQP, não tem problema. Qual que é a ideia do governo em geral aqui no Brasil? Emprego e renda. Então, olha só, quando eu vou ter na minha aula passada um milagre econômico, o que vai acontecer na aula de hoje aqui? Você vai ter o que aqui? Nesse momento, ocorre o que? Ocorreu um processo queda, não realmente de crise por enquanto, não, de queda na economia. E aí, moça, você fala, será que esse governo é isso tudo mesmo? Será que esse governo é tão bom assim mesmo? E aí, menino, se eu vou ter um processo de queda na economia, o que é que vai acontecer na minha turma, na minha aula agora aqui? Começa a existir de forma efetiva uma palavrinha muito importante, professor, vou chamar de insatisfação. A população começa a ficar insatisfeita, começam a questionar o governo. Vamos falar atualmente. O governo Bozo não, do presidente Jair Messias Bolsonaro, é um governo que tem um grande apelo popular. Só adoro o cara amado, beleza. Se a economia começar a cair de forma efetiva, espero que não caia, porque afeta todo mundo, essa credibilidade ela vai despencar. Regime militar, mesmíssima coisa. Não adianta ficar com um discurso. Porque quando a economia para e você sente no bolso, você começa a buscar culpados. Né? E isso começa a desgastar a relação do governo. E aí, moçada, eu começo a ter questionamentos. Dito isso, eu preciso gerar no Brasil aqui uma ideia que, vou botar um coraçãozinho aqui, né? Que o regime militar, que os militares não são perfeitos. E aquela coisa, então a gente quer a volta do negócio muito importante, o que as pessoas querem no Brasil? Então, a volta do negócio muito pornográfico, chamado de democracia. A volta da democracia é super importante. Só que é aquele negócio. Vamos com calma, respira fundo. Que democracia vai voltar? Vai. Quando? A resposta é, professor, eu vou ter um processo no Brasil de abertura. Então, o que? A abertura política, que é o tipo da aula de hoje, ela tem que ser, primeira coisa, tem que ser lenta. Ou seja, como dizia Martim de Avila, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagar, lenta. Ela tem que ser gradual, aos poucos, sem estresse. E tem que ser, obviamente, extremamente segura. Moçada, vamos pensar comigo agora aqui. Lenta, gradual e segura. Eu vou eleger, vou pôr no quadro o nome do cara que vai ser eleito, em 74, um novo presidente milico. Gente, importante, muito importante. Alguém lembra aí qual foi o último presidente do Brasil eleito de forma direta? Alguém lembra aí quem foi eleito? No Brasil de forma direta? Alguém está lembrado aí? Os nossos 17 alunos de sala de aula, que só por matando a aula agora, fim da a galera relaxou no final do curso, hein? Alguém lembra aí quem foi o último presidente que foi eleito? Alguém lembra? Ninguém lembra? Quem foi o último presidente eleito no Brasil, de forma direta? Chuta aí, moçada. Chuta aí, professor Renato. Vamos lá, Rafa Souza, Cecília, Pedrão, vamos lá. Goulart, ou Cecília, o Goulart, ele foi eleito como vice, né? Mas quem está antes do Goulart? Quem está antes do Goulart? Foi eleito de forma direta aí. O antecessor do João Goulart. Meu amigo Jânio Quadros. Isso aí, Suticão, isso aí, Cecília. O Jânio Quadros. E foi eleito em 1960. Eu no quadro aqui, vamos para o quadro de novo. Eu estou no quadro aqui, ó, eu estou em 74. Eu vou eleger o quê? Um outro presidente de forma indireta pelo Congresso. E esse cara vai ser um sujeito chamado aqui de Ernesto
Geisel, ou Ernesto Geisel, como vocês queiram chamar aí, pode zoar o cara, que não vamos aprender. Se você já morreu mesmo, podemos zoar aí. Né? O Ernesto Geisel aí. E o que o Geisel vai fazer? Bom, o Geisel, ele vai fazer um governo com qual objetivo? Uma abertura lenta, gradual e segura. Ô, turma, gente, vou fechar o quadro aqui. Eu estou em 74. Vai ser em 85 com eleição indireta. A próxima eleição direta vai ser em 89 do governo Collor. 89. Nós vamos ficar aí 29 anos sem escolher o nosso presidente da República. Quase 30 anos. Isso é muito sério no Brasil. Bom, e o que o Jânio, o que o Geisel vai fazer no governo dele? O governo do Geisel é um governo muito engraçado, que eu fico muito puto com o Geisel, pelo seguinte, olha o... fechar de novo o quadro aqui. Gente, vocês conhecem uma página de humor do Instagram, do Facebook, chamada Tirei do Cu? Essa página, viu essa página no Instagram aí? Tirei do Cu? Vocês já viram? Ninguém viu ou não? Ninguém viu essa página? Ninguém viu essa página do Tirei do Cu? É a página mais legal do Instagram, ué. Deixa eu achar aqui no Instagram. Deixa eu mostrar isso aqui, eu mostro no Facebook mostra isso aqui, eu tirei do cu. Ela fala coisas assim, tipo, ela pega pega umas falas clássicas de alguma pessoa, alguma coisa aí, e põe como se fosse verdade absoluta. E é muito engraçado. O que eu estou dizendo para vocês isso? Nessa parte aí do cu, um dia eu vi o seguinte, que os militares, eles são comunistas. Então, na verdade, os militares estavam no Brasil, no governo militar no Brasil, era um governo feito por comunistas. A minha cara para vocês. Por que eu vou dizer para vocês que esse governo é feito por comunistas militares? Porque o governo do Geisel, ele vai passar por uma coisa muito importante, que vai ser o governo Geisel, que ele tem qual a missão do governo Geisel, né? A abertura lenta, gradual, segura, e o governo Geisel vai intervir de forma efetiva na economia do país. E aí eu começo a falar para vocês aqui. Sabe o que o Geisel quer no Brasil fazer? O Geisel no Brasil quer fazer uma coisa muito importante, que é colocar em prática um negócio chamado de nacionalismo. O que é que o Geisel quer? Peraí. Vou até marcar aqui, vou deixar destacado aqui e vou fechar o quadro. Gente, qual governo no Brasil tinha uma pegada de fazer um governo nacionalista? Hã? Por que, meninos, que eu tenho um governo aqui, vai ser um governo que eu chamo de governo... Quem que tinha essa ideia de governo nacionalista no Brasil? Minha amiga Giovana Bibiano. O governo do Getúlio Vargas. O Vargas vai ser derrubado pelo poder, derrubado do governo, vocês lembram disso? Pela UDN, que tinha uma pegada ligada aos militares. Isso em 54. Em 64, quem que é o nosso presidente da República? Quem que é? Quem foi derrubado pelos militares em 64? Como assim? Quem foi presidente da República? Quem que era presidente da República em 64? Quem que era? Alguém lembra aí? João Goulart. João Goulart, Ana. Que ele era o quê do Vargas, teoricamente? O que ele era do Getúlio Vargas, João Goulart? Ele era o quê? Opositor? Sucessor? Opositor não, Stico. O João Goulart era o quê? Ele era um sucessor, concordo com você, Giovana. Mas eu gosto de chamar de herdeiro político do Getúlio Vargas. O João Goulart representava o projeto do Getúlio Vargas. O que acontece, então? O que os militares estão fazendo? Estão retomando o quê? As ideias do Vargas. Aí o Ercão enlouquece. Por que o Ercão enlouquece? O que você faz? Você vai retomar o governo de um cara que vocês mataram algumas aulas para trás. Você vai fazer o quê? Você vai matar um sujeito no qual o quê? Esse sujeito, ele representava de forma efetiva as heranças de Getúlio Vargas. A pergunta é, Ercão, então para que derrubaram o sujeito? Eu falo para vocês, boa pergunta.
E aí, meninos, onde é que o Geisel, o Geisel vai poder trabalhar aqui? Ele vai focar em algumas coisas, pessoal. Ele vai criar no Brasil aqui na parte que é mais importante, a parte de energia no Brasil. Quando eu falo de energia, eu estou falando de energia em diversos setores aí. E a energia barra grandes obras. Começar ao contrário, então, grandes obras. Basicamente, são grandes obras com qual objetivo? Para gerar energia. E aí você vai ter aqui no Brasil, grandes hidrelétrica de Itaipu vai ser acabada, Tucuruí vai ser construída, são grandes o quê? Grandes grandes hidrelétricas que vão gerar o quê? Energia. Energia. Professor, energia. Para que eu preciso de energia? Para poder gerar grandes empresas, grandes montadores de carro e por aí vai. Fechar o quadro novo aqui. Quer ver? Cidade pequena aqui, quer ver? O Rian é cidade pequena, o Rian é lá de Santana da Vargem. Se amanhã Santana da Vargem colocar uma empresa que vai fazer alumínio, a cidade não aguenta. A rede elétrica da cidade não vai aguentar. Ela vai bugar. Porque a empresa que faz alumínio precisa de muita energia elétrica. Em Santana da Vargem não tem infraestrutura física dos cabos da CEMIG, vão derreter. Vai cair o disjuntor, a gente fala, né? Vai cair a chave. Beleza? Então, preciso do quê? Criar energia no Brasil. E aí, moçada, eu começo a buscar também aqui outras formas de energia que vai ficar legal a minha aula agora. Eu vou criar na minha aula aqui, forma de energia. Primeira coisa, mais clássico, né? Eu vou tentar aqui manter uma ideia de aumentar a produção de petróleo. Mas petróleo onde? Em águas profundas. Gente, tiveram aula com o Pedro, professor Pedro, de física, tiveram aula com ele? Tiveram aula com o Pedro? Tiveram, né? Aula com o Pedro? Não tiveram com o Pedro? Não, mas você conhece o Pedro, né? Você conhece o Pedro, né? Sabe quem é o Pedro, né? Professor de física, o Pedro. O Pedro, ele fez o doutorado dele lá na Unifei, e eu vou tentar explicar, porque eu não sei direito, tá? Então, se eu estiver falando bobagem, vocês me corrigem depois aqui. O Pedro criou uma máquina que conseguia diagnosticar fissura dentro das brocas que ficavam em alta profundidade buscando petróleo no mar. Mais ou menos isso. Por que ele fez isso? Porque, exemplo, é muito mais fácil fazer um check-up da broca antes de estar trabalhando quando ela quebra no fundo do mar. Então, o trabalho dele economizou uma fortuna para a Petrobras. O que você ganha tem manutenção. Ou seja, o que é buscar, então, inicialmente, petróleo? Coloquei aqui, escrevi no quadro? Não. Deixa eu ver que eu coloquei no quadro, esqueci que eu coloquei no quadro aqui. Petróleo, olha lá, petróleo em águas profundas. Alguém lembra como é que chama isso na atualidade? Como é que chama isso? Da Petrobras? Alguém sabe como é que chama isso aí? Alguém sabe como é que chama? Como é que chama? Alguém sabe? Professor, como é que chama, professor? Você sabe como é que chama lá esse negócio de petróleo aí? Como é que chama? Pré-sal? Eu vou fazer o quê? Desculpa. Pré-sal. Pré-sal, ou seja, são o quê? Vão ser cidade de buscar aí petróleo em águas profundas, que a gente chama de pré-sal. Obviamente, se eu estou em 2020, é algo factível. Na época, não é tão factível assim. Então, a Petrobras começa a estudar a tecnologia lá nos anos 70 para conseguir ter sucesso agora nos anos 2000 e 2000 uma coisa. Beleza? Então, isso, por enquanto, é uma boa ideia, não é tão factível. Eu preciso buscar, então, uma outra ideia. E aí, agora vocês vão gostar da minha aula, que é um assunto que tem tudo a ver com vocês aqui. Ô, turma, eu vou criar, então, um tipo... porque a ideia aqui, deixa eu colocar aqui. A ideia aqui é criar o que eu vou chamar de combustíveis aqui. E aí eu tenho um projeto novo, que eu vou chamar de álcool. Ou seja, qual que é a ideia aqui? Criar combustível, olha que bonitinho, combustível de matriz renovável. Ou seja, eu vou criar um negócio chamado aqui de carro a álcool.
Pergunta na sala aqui. Tem algum pai, ou tio, ou amigo, ou parente, ou vizinho, ou sobrinho aí que é mecânico? Tem alguém aí que o pai é mecânico, o tio é mecânico, alguém é mecânico? Tem alguém na sala? Terceira indicações, manifeste-se. Tem alguém aí que o tio é mecânico, o pai é mecânico? Meu tio é. Giovana, tio é mecânico. Ó, se você quiser irritar, vou te ensinar a irritar o seu tio, tá? Irritar o seu tio nervoso. Você ficar bravo, que você fala assim, tio, tudo bom, tudo bom. Vou comprar um carro. Você fala, Giovana, coisa boa, filho. Qual que você vai comprar? Vou comprar um Fusca a álcool. Se você falar pro seu tio que é mecânico comprar um Fusca a álcool, ele vai te excomungar 100 gerações seguidas. Que é o pior carro que já inventaram no mundo. É o Fusca álcool. Tá bom? Tanto que quase não tem, pouco Fusca álcool, porque é uma desgraça o carro Fusca álcool. Mas aí, mais detalhe, eu não vou porque você gosta se o carro é bom ou se o carro é ruim. Qual que é a ideia? Tecnologia. Uma nova matriz energética. E aí, em 76, professor, não vou falar o nome, não. Vou mostrar para os meninos aqui, eles vão matar para ver. Deixa eu achar aqui no Google rapidinho. Eu desliguei aqui. Vão matar aqui, ó, um negócio muito importante, que eu vou chamar. Que coisa mais linda aqui. Vamos ver se quem conhece esse carrinho aqui. Quem conhece esse carro aqui? Deixa eu deixar aberto aqui. Vocês vão ver o nome do carro. Não queria que vocês vissem o nome do carro, mas tudo bem. Vocês vão ver o nome do carro. Mas, enfim. Vamos ver o nome do que vocês dizem, mas não tem como esconder, não dá tempo de fazer. Olha lá. Qual carro eu estou vendo agora aqui? Para criei essas obras de arte. Né? Isso aqui, o mecânico vê isso aqui, o mecânico chora. Aqui aparece lá na esquina, o mecânico, tá vindo para mim, mas chorar o mecânico. Esse aqui é o famoso, icônico, singular, brabo, bruto, conhecido como Fiat 147. Então, moçada, eu estou aqui no Brasil agora aqui. Aqui no Brasil aqui, os primeiros carros ligados à energia, alternativa, que vai ser o que eu vou chamar aqui, ó. Então, eu vou ter, primeira coisa, uma nova montadora de automóvel no Brasil. Eu vou chamar de Fábrica Italiana de Automóveis Torino. Para nós que somos parça, eu vou chamar de Fiat. Vai criar o nosso folclórico inenarrável Fitinho 147. 6 não, 7. O que chama isso, Marcão? Teoricamente, o motor teria 1.470 cilindradas. Mas não tem isso nem na Bá de Macumba. Conhece esse carrinho aí, não? Viram esse carrinho já na rua alguma vez? Já viu esse carrinho? Esse carrinho aí, 147, esse carrinho muito bacana aí. É um carrinho. Conhece esse carrinho, não? Já viu esse carrinho na rua? Alguém já viu esse carrinho? Fala que já viram, que vocês são tudo velho também. Ninguém aqui é novinho mais não. Ou um Fusca álcool. Fusca álcool, eu falo pra você, cara. Fusca álcool dá pra dar duas alegrias. O dia que você compra e o dia que você vende. Né? Alguém conhece esse carrinho aí? O Fiat 47? E aí, moçada, o que vai acontecer então? A partir daí, detalhe. Sul de Minas é um lugar muito frio, né? Sul de Minas é um lugar bem frio, sul de Minas é muito frio. O que acontece então? O carro a álcool, ele não funciona direito, ele tem que aquecer um pouco. Hoje em dia é mais rápido. Nos anos 70, como é que você fazia? Vamos sério, tá? Você abria o capô do carro, ia no carburador do carro, abria o carburador do carro, pegava manualmente, sabe aqueles vidros de avanço? Você colocava gasolina naquilo lá, injetava dentro do carburador do carro. Dá a partida no carro. Aí você saía, vou dar uma para você fecha, né? Acordar de manhã, ia lá, ligava o carro, tinha o carro esquentando, tomar banho, tomar café, fazer a barba, lia o jornal, enrolava um pouquinho, e depois eu ia andar nesse carro, porque o carro era muito ruim. Mas a discussão agora não é se o carro é bom ou se o carro é ruim. A discussão é que é um novo tipo de carro. É um novo tipo de combustível. E isso, gostando ou não gostando, é de extrema importância que isso é tecnologia nacional. Sabiam disso? Pô, gente, vai estar estamos quietinho hoje. Estou falando. Não, o professor Weber, já bateu um papo com o professor Weber, parece que conhecia esse, sabia disso não? Tinha um combustível aí, que é o combustível álcool brasileiro.
que na América do Sul, se eu não estiver enganado, o único país que tem álcool nas bombas, álcool não, né? Como mudou o nome, já chega, tá etanol nas bombas, é o Brasil. Não, tecnologia 100% nacional, e a Fiat bancou a aposta aí de ter no Brasil aí a ideia do etanol. Podemos seguir combustível aí? renovado, né? Combustível renovável. Né? Qual que é o problema desse combustível renovável? Ele também degrada o meio ambiente muito, né? Porque você tem que fazer, às vezes você queima a cana, destrói o meio ambiente. Podemos seguir, moçada? Tranquilo? Podemos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo, Cecília. Vamos lá, então. Então, meninos, vamos lá, rapidinho. Dito isso, minha amiguinha Giovana, minha amiguinha Cecília aí, o que é que eu vou ter na aula de hoje, então, aqui, moçada? Eu tenho esse esquema aqui desse novo combustível. E aí, só que começa a ter alguns outros problemas no Brasil. Um problema que eu vou ter no Brasil aqui, ó, eu tô intervindo, ó, detalhe, o Estado está intervindo de forma efetiva na economia. E eu vou buscar aqui a última forma de energia da aula de hoje, desse assunto aqui, que eu vou chamar de usina nuclear. As famosas idolatradas, que eu vou chamar de Angra 1 e depois Angra 2. Ô, gente, pergunta aí. O que é usina nuclear, basicamente? O que é isso, usina nuclear? O que é esse trem, basicamente? Basicamente, eu brinco, né? Que é uma chaleira gigante. Você mete um trem que gira lá, uma turbina, prega fogo no urânio, o urânio esquenta e gira. Eu pergunto para vocês, na prática, o Brasil precisava de usina nuclear? Na prática, Brasil? Não. Ninguém falou que não. Por que, meninos? Odri? Por que, Cecília? Porque, cara, no Brasil você tem muita água. Então dá para fazer o quê? Gerar energia através, a gente chama de hidroelétrica, ou hidrelétrica, a gente fala uma vez só. Mas por que eu trago para o Brasil energia nuclear? Para dar qual ar? Vender qual imagem? Que o país é desenvolvido, o país é grande, o país é forte, o país é tecnológico e o Brasil está na vanguarda da produção de energia mundial. Você fala, oh! Só que isso, gente, a casca é bacana, mas na prática isso gera no Brasil ainda mais endividamento, ainda mais pobreza, ainda mais miséria, e isso vai aumentar um negócio que eu não falei na turma de lá, falar na turma de cá. Isso aqui no Brasil não vai resolver dois problemas no Brasil. O que isso aqui não resolve de forma efetiva no Brasil? Deixa eu colocar aqui, porque eu não coloquei na turma de lá. O que isso aqui não resolve no Brasil de forma efetiva? Essas obras, elas não resolveram duas coisas. Não resolveram duas coisas. Não resolveram, primeira coisa, não resolveram o desemprego. O desemprego está grande. E outra coisa que também no Brasil não resolvia ainda, que é um problema que começa a ganhar corpo, ganhar força. Não resolveu a inflação no Brasil. Então, isso ainda, moçada, está numa pegada muito, falar, legal, presidente, mas na prática isso mudou o quê? Nada. Efetivamente, a gente manteve a mesma pegada do país. Podemos seguir aí, por enquanto? Tranquilo e calmo? Tranquilo e tenso aí? Podemos seguir? Podemos seguir, tranquilo? Beleza? Sim ou não? Podemos seguir aí? Oi. Sim, obrigado, Giovana. Giovana salvando a minha aula, Giovana Bibiano. Giovana, ela é ator é ótimo, ela é atriz, atora foi ótimo. É atriz, Giovana, atora, né? Vamos lá, podemos seguir aí, meninos? Vamos lá. Bom, só que agora uma pergunta que vai começar a fazer mais sentido para vocês agora. Posso pagar o quadro? Printaram já aí? Printaram aí, meninos? Printaram aí? Podemos seguir? Printaram? Beleza, então vamos lá. Printaram, não printa mais. Só que, moçada, uma perguntinha para vocês, Dri, e mais meninos aqui. Uma coisa que eu acho muito legal aqui no Cefet, e bacana, paga o quadro aqui, pronto, paga o quadro, é isso. Que é para vocês aí, eu vou ter uma coisa que é a seguinte.
Daqui a alguns dias, tô falando dias, hein? Não dizer nem semanas ou meses, muitos de vocês aqui estarão fazendo um negócio chamado de curso superior. Oh, tem gente na sala aqui, o Pompeu está fazendo FUVEST e tudo mais, né? A galera, pessoas estudando aí, fazendo Enem, quer fazer FMG, outro quer fazer Unicamp, outro quer fazer UFA, cada um quer ir para um lugar, né? E todo mundo, nesses 17 alunos que estão na sala de aula aqui, só 17, que são 34, metade da turma que está na aula aqui hoje, vai poder fazer curso superior. Ou seja, você pode fazer curso superior tanto na universidade top, fala, não, Marcão, mas eu tenho que trabalhar agora, vou ter que começar a trabalhar agora, vou ter que fazer estágio de dia, trabalhar à noite, estudar à noite, vou fazer UNES à noite. Beleza, problema nenhum. Ah, professor, Marcão, mas eu estou com um problema financeiro e tudo mais, vou ter que fazer universidade à distância aí, com R$ 100 por mês. Beleza. Então, para vocês, daqui a algumas semanas, para não dizer dias, acho que dia 12 já pode pedir a antecipação para sair para o terceiro ano, vocês vão para um curso superior. Todo mundo aqui, independente de classe social, de raça, enfim, todo mundo aqui tem muita oportunidade para um curso superior. Né? Só que isso, 2021. E nos anos 70, quem é que estuda? Quem é que faz curso superior no Brasil nos anos 70? Que estuda? Nossa, só a classe média alta. Roberta, a classe média alta você foi muito generosa. Eu ia dizer só a classe alta. Beleza? Ah, meninos, é o seguinte. O que vai acontecer então, moçada? Olha só. Aula passada nós vimos o quê? Nós vimos aqui um negócio muito importante, que é o quê? A luta armada, a guerrilha armada. E quem está na guerrilha armada, luta armada? Basicamente quem? Um pouquinho de pessoas ligadas ao movimento operário. E quem que era o grosso da galera que resolveu pegar em arma para poder combater o regime militar? A galera que saiu da onde? Do movimento estudantil. Ou seja, não foi o pessoal simples que foi combater o governo de modo geral. Foram os filhos das pessoas das elites do país. Então, meninos, vamos ver. Desculpa, gente, vamos lá. Então, moçada, olha só, tem que ver acontecer no Brasil aqui. O que eu vou ter no Brasil agora aqui? Eu vou ter um negócio muito importante que vai ser que eu vou chamar aqui de a sociedade civil. Sociedade civil começou a questionar a ordem militar. Ou seja, por que, meninos? Quem começou a sofrer tortura, quem começou a morrer no regime militar, vão ser quem? Filhos das pessoas da classe média brasileira. E aí, moçada, opa, fala de comunismo, né? Porque os comunistas comem as criancinhas, é uma coisa. Quando o seu filho começa a ser torturado, morto, desaparecendo no regime militar, a pegada é outra. Então, o que? A sociedade civil começou a questionar a ordem militar, e não é a sociedade civil só a galera, pessoal, chão de fábrica, não. Quem é que começa a questionar o regime militar e percebe que fizeram uma coisa que não foi bom para o país? Essa galera aqui. A galera da elite do país. Então, quer dizer, meninos, o quê? A elite do país, o quê? Começou a falar, putz, grila, o meu filho está sendo torturado. A minha filha está sendo morta pelo regime. É para isso? É para isso? Eu não estou voltando no modelo do Vargas. Eu vou deixar esses meninos sofrer. Então a coisa começou a ganhar corpo. E isso, moçada, vai dar muito esteio, vai aparecer de forma efetiva, vão ser nas eleições, só um minutinho, pessoal. Por favor. Meninos, qual é a ideia então, galerinha? Eu tenho que ir aqui, ó. Eu vou ter então aqui, eu vou chamar aqui, gente, de
esse movimento, ele vai começar a ser mais claro, mais efetivo aqui, que eu vou chamar aqui, ó, esse movimento vai ganhar corpo nas eleições de 1974. Por qual motivo, gente? Essas eleições, eu vou ter aqui a maioria do MDB. Ou seja, vamos pensar aqui, meninos, ó, eleição para governador é indireta, prefeito de capital é indireta. Quem que tem eleição, então? Para o legislativo. E os deputados do MDB, eles vão o quê? Conseguir ter a maioria no Congresso, os senadores. Pergunta, quantos senadores hoje em dia são por estado? Hoje em dia. Quantos senadores são por estado hoje em dia? Quem sabe? Quem sabe aí? Quantos senadores são por estado, em média? Alguém sabe hoje em dia? Pergunta. Como é que eu calculo um deputado federal por estado? Deputado federal eu calculo pela média da população. O estado que mais tem deputado federal é o estado de São Paulo. Depois, Minas Gerais. Depois, Rio de Janeiro. Eu não sei certinho ao todo quanto é, mas é por estado. O estado que menos tem deputados, eu acho que é o estado do Acre e de Sergipe, que são estados menos populosos. Já senador, a ideia é o seguinte, já de senador, a ideia é que cada estado tenha 3 senadores. São Paulo tem 3, Acre tem 3. Estranho, mas assim que funciona, e a gente discutiu isso agora aqui. Mas antes, o Brasil, ele tinha, acho que era 20 estados no Brasil só. E cada estado tinha apenas 2 senadores. Mas, pô, eu tenho 19 estados aqui. Se eu tenho 19 estados aqui e tenho a maioria eleita do MDB, mas, pô, vai, 20 estados, 40 senadores. Vou chutar um número. Eu tenho 24 do MDB e 16 da Arena. O governo perdeu a maioria. E aí, como que o governo vai resolver esse problema aqui? Como é que o governo vai resolver esse problema aqui? De uma forma muito simples. Ele vai criar um negócio chamado de pacote de abril. O que é o pacote de abril? Olha que legal que é isso. Eu vou criar algumas coisas muito legais. Primeira coisa que eu vou criar aqui para o pacote de abril. Legal. Primeira coisa que eu vou criar aqui, eu vou chamar aqui de senadores biônicos. O que são senadores biônicos? Basicamente o seguinte, falei para vocês, o governo não perdeu a maioria para o MDB no Senado? Falei para vocês? O que o governo faz então? O governo ele vai convidar pessoas, homens, corretos, ilibados. Peraí. O governo ele vai trazer para o governo homens corretos, ilibados, homens de bem. Oh! E eu falei trazer, mas eu falei errado. O correto é convidar. Sem eleição. O que é que o governo faz? O governo, ele vai de forma efetiva, fazer o quê? Convidar alguém. Mas para quê? Para dizer sim e dizer sim, senhor. Mas isso não é democrático. Bingo, essa é a ideia. Quem te fala que o governo é democrático? Democracia não é uma coisa importante. Democracia é algo que é pornográfico. Beleza? A palavra que começa com demo. É isso aí, com demo, isso aí, coisa do demônio, professor. Muito bom, professor. Demônio. E aí, galera, o que vai acontecer então aqui? O que vai acontecer? O senador biônico que a gente tem em Minas Gerais é da cidade de Varginha. Alguém sabe quem é? Quem sabe quem é? É um cara chamado seu Morvan Acaiaba. Ele mora em Varginha, é dono da Fadiva. Ele foi escolhido pelo governo militar para ser senador biônico. Convidado. Tá? Em Varginha. Ajuda a explicar a cidade. Bom, dito isso, o que vai acontecer então, moçada? O que vai acontecer então?
E eu vou criar outra coisa muito legal também aqui, chamado de Lei Falcão. Vou passar para vocês um videozinho de 5 minutos, mas passar uns minutos para vocês, só o vídeo Falcão aqui, que é um videozinho para vocês verem, só um minutinho, só achar ele aqui, que é um vídeo ruim, é chato, é bobo e é feio, mas é bom que vocês vejam esse vídeo, vocês falam assim, Ercão, é mentira tua, mas não é, tá? Olha como é que vão ser na época as campanhas eleitorais. Consegui abrir, pá, um segundinho aqui. Vamos lá, um minutinho pra vocês verem. Já acabou na aula, viu, Maria? Já acabou na aula, rapidinho. Vou colocar aqui, pá, parará, aumentar aqui. Arena apresenta candidatos à Câmara de Vereadores. Arthur Bravo, Arena número 2231. Sem áudio, professor. Universitário. Ainda está sem áudio. Técnica de organização. Perdão, desculpe, peraí, um minutinho só. Agora vai, perdão, moçada. Arena apresenta candidatos à Câmara de Vereadores. Isso aí, moçada, isso aí. Arthur Bravo, Arena número 2231. Funcionário da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Professor do ensino técnico e médio. Profissional de Relações Públicas e universitário de Direito da Gama Filho. Olha lá, o cara Professor e diretor do Instituto Santa Inês e Suburbana de Educação e da Escola Técnica de Organização Arthur Bravo. Foi a... Chato, né? O vídeo é muito chato. Mas qual é a ideia, então? Qual é a ideia, então, aqui? Eu quero mostrar para vocês que somente eu mostro a cara do cara e leio o currículo do cara. O cara não fala nenhuma proposta que ele tem. Nenhuma proposta. Então, o que você vai fazer? Você vai votar pelo cara, ou pela cara do sujeito, ou vai votar pelo currículo do cara. E quanto mais conhecido o sujeito for, melhor para ter eleição, para ser eleito. Percebe? Porque, gente, proposta do cara não tem. Você vê a carinha do cara e vê o que o cara fez. Então, isso dificulta de forma muito clara e muito rápida, dificulta muito que novos grupos cheguem ao processo eleitoral no Brasil, político no Brasil. Beleza? E aí, gente, e por fim aqui, só que vai ter um BO na minha aula agora. Falando de falar, já acabou a minha aula. O que vai ser um BO na minha aula agora aqui? Eu vou ter um problema grave que vai marcar de forma efetiva o governo, para de falar mesmo. O governo militar vai convocar para depor no DOPS um cara muito importante, chamado de Vladimir Herzog. Quem que é o Vladimir Herzog? O Herzog, guardar as proporções, fazendo uma comparação bem estapafúrdia aqui, é o seguinte, é um cara que vai ser equivalente ao William Bonner hoje em dia no Brasil. Ele vai ser convidado a depor porque falou mal do governo, enfim, no jornal dele. Dito isso, o que vai acontecer então? Ele chega no DOPS, morreu, a Bruna já deu um spoiler. Ele não morreu, né, Bruna? Ele foi assassinado. O cara da cardíaco, deram um choque no cara, o cara apagou. Fala, caramba, e agora? Isso, moçada, eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem a grandeza que é isso. Vou colocar aqui para vocês aqui.
Olha lá. Olha lá, quer ver? Vou mostrar aqui, professor, que esse pessoal já é mais adulto aqui. Se aparecer aqui. Se aparecer aqui. Quer ver? Essa foto aqui é importante, quer ver? Não, da Coca não, Bruno. Não é isso não. Olha lá. Ouve aqui, gente. Olha a foto do cara morto. Olha aqui. Ele é um cara muito alto. E aí ele apareceu enforcado. Olha o pé do cara. Olha aqui o pé do cara. Como é que o cara vai enforcar meio... Não tem jeito. Então, essa foto mostra o quê? Que os caras... Que não tem a menor lógica o cara ter morrido. E isso, gente, gerou no Brasil uma grande comoção política. Então, vamos lá aqui, ó. Vou colocar no quadro aqui. Então, meninos, a morte do Herzog, né? Olha lá. Olha lá. A morte do Herzog, o Herzog vai gerar uma comoção nacional. Isso. E isso, gente, os militares não conseguem mais controlar a população brasileira. Vou matar um cara extremamente importante, um cara extremamente poderoso, um cara importante no Brasil. E aí isso gera movimentos que vão combinando a pressão social. Os militares não conseguem mais manter o povo pelo medo, tanto que o Geisel, antes do governo dele, o que o Geisel faz? O Geisel vai acabar com o AI-5. E isso, gente, gera o quê? Grande possibilidade de eu ter o que aqui? De eu ter o fim no Brasil aqui, de eu ter o fim da censura. E aí a população começa a saber realmente o que aconteceu no governo dos militares no Brasil. E próxima aula eu começo a trabalhar com uma coisa muito legal, muito bonita, que vai ser a abertura política, o governo do Figueiredo e a lei da anistia. Acabei ela, 954, acabei. Turma, printaram aí? Printaram aí? Printaram aí, meus queridos, queridas? Tá? Sim. Galera, alguma pergunta, alguma dúvida aí? Tranquilo? Beleza? Fechar aqui. Menino, seguinte, ó, em relação à aula de vocês aqui. Você vê o diário depois, dever de vocês. Se eu colocar para vocês, tem que ser até sexta-feira. Mas aí, o que vai acontecer? Se eu precisar até sexta-feira mesmo, eu coloco pouquinha coisa para vocês para constar só no sistema, ou senão eu jogo mais coisas para depois do recesso aí. Beleza, meninos? Tranquilo? Então, professor Weber, muito obrigado, senhor. Meninos aí. Obrigado. Beijo do Tchau, pessoal. aí. Os vejo aí na próxima bate-aula, na bate-semana. Tá, gente, valeu, meninos. Valeu.